Muito bem, questão 11, então, da aula 28. Bom, isso aqui é igual àquela de antes, né, de contato externo e contato interno. Colocando-se as esferas em contato, pode-se afirmar que a carga da esfera oca será quando que uma esfera recebe mais carga, quando o contato for interno. Brasil. Vocês não pode ter dúvida, tá? Bom, a 12 também tem a ver com as esferas carregadas. VA, VB e VC são os potenciais A e B. O que a gente sabe? Que o A e o B fazem parte da esfera. Então, VA é igual a VB. E o ponto C é um ponto externo à esfera. Como o ponto C é um ponto externo à esfera, o potencial dele é menor. Então, VA e VB são iguais e são maiores do que VC. Agora aqui já começam as da URGS. Vamos limpar e vamos adiante. 13 e 14 aqui. Bom, a 13 nada mais é do que a teoria dos corpos fechados. Tu tem formas geométricas diferentes feitos de material bom condutor. Se é feito de material bom condutor, qualquer corpo aqui dentro vai ser blindado eletrostaticamente falando. Então, são ocos e totalmente fechados e a carga elétrica estática de mesmo valor que. Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna? Nos três. Nos três objetos, o campo elétrico é nulo na cavidade interna. Por quê? Não interessa, né? A gente só estuda esferas por causa da distribuição uniforme. Aqui a gente sabe, né, que no quadrado e no triângulo, vamos pôr uma carga positiva, no quadrado e no triângulo, a carga vai se acumular nas regiões pontiagudas. Na esfera, né, tu vai ter uma distribuição uniforme. Então aqui tu vai ter carga acumulada nas regiões pontiagudas. Mas isso não impede que a carga fique somente na superfície externa, por causa da repulsão. Como as cargas de mesmo sinal se repelem, elas tendem a afastar-se, tudo que dá uma das outras. Então, ficam sempre na superfície externa. Essa 14 aqui é um pega-ratão, tá? Tu tem que ler a 14 aqui bonitinha. E aí o que acontece? A carga está distribuída uniformemente em todo o volume da esfera, claro, porque são esferas. As duas esferas estão carregadas com a mesma carga Q. Então, se a carga dessa esfera vale Q, a carga dessa esfera também vale Q. E aí qual é o pega-ratão? Ele quer a comparação do campo elétrico no ponto P1 e no ponto P2. O ponto P1 e o ponto P2 são pontos externos à esfera. Como é que se calcula o campo de um ponto externo? Kq sobre d ao quadrado. Só que essa distância é em relação ao centro da esfera. Olha o desenho que a URGS fez. Ele colocou as duas esferas com os centros alinhados. Qual é a distância do centro dessa esfera até o ponto P1? D. Qual é a distância dessa esfera até o ponto P2? D. Como essas duas esferas têm a mesma carga e a distância é a mesma, os campos são iguais. Os campos seriam diferentes se fossem esses pontos aqui, ó, pontos da superfície externa. Aí esses campos seriam diferentes porque os raios das esferas são diferentes. Mas como os pontos são externos e a distância é a mesma, o campo é o mesmo. E a número 15, limpando. Número 15 é uma questão da PUC. Não é uma questão difícil, é pura aplicação de fórmula. Mas aquilo que a gente sempre diz, tem que se lembrar da fórmula, né? Tu tem uma esfera oca, está carregada. Para um ponto na superfície, o módulo do campo elétrico do potencial são 990. Então, tu tem uma esfera. O que ele te deu? Um ponto na superfície. Vou trocar a cor aqui. E aí, nesse ponto, ele te deu o campo e o potencial. Qual é a pergunta agora? É correto afirmar que os módulos para o campo elétrico e para o potencial são, respectivamente, considerando um ponto no interior da esfera. Se eu pegar um ponto agora aqui no interior da esfera, um ponto qualquer aqui dentro da esfera, o que eu sei? Que nesse ponto aqui, o campo elétrico vai valer zero. Não tem campo no interior da esfera. E o potencial elétrico vai ser o mesmo valor do potencial da superfície, porque a esfera mantém durante, né, em qualquer ponto contendo a esfera, o mesmo potencial. Então a resposta vai ser 0,90. Letra A.